Dois cientistas, o astrofísico americano Adam Frank e o climatologista britânico Gavin Schmidt, criaram uma teoria que tenta provar que a Terra teria sido habitada por outras civilizações avançadas antes da humanidade atual surgir. E se for verdade? A dupla lançou uma questão que fez o restante da comunidade científica parar e pensar. A reflexão consistiu na seguinte pergunta: dado que os registros fósseis são extremamente raros e que muito pouco da parte exposta da superfície da Terra é anterior ao atual período quaternário, que começou 2,58 milhões de anos atrás, seria possível identificar uma hipotética civilização avançada que antecedeu a humanidade no registro geológico? A partir dessa reflexão, surgiu a hipótese siluriana, cujo título foi baseado em um dos episódios de um seriado estrelado nos anos 70, chamado Doctor Who. No seriado, os silurianos são uma raça reptiliana inteligente que teria vivido na Terra há centenas de milhões de anos e que teria entrado em hibernação para sobreviver a uma catástrofe geológica. Depois de terem sido despertadas por uma explosão nuclear, passam a viver as décadas seguintes entre tentativas de convivência pacífica e guerra contra os humanos. O nome siluriano, no entanto, foi inspirado no período de mesmo nome. O problema é que no período siluriano da era paleozoica, compreendendo entre 443 milhões a 416 milhões de anos, aproximadamente, a fauna estava se recuperando da extinção em massa do período ordoviciano, o segundo maior evento de extinção em massa do planeta. Além do mais, os seres vivos que predominavam naquele período eram invertebrados, especialmente os trilobitas, os crinoides, euriptéridos, que eram tipos de escorpiões marinhos, os cefalópodes e algumas espécies de peixes. Mesmo assim, os dois cientistas levaram os estudos adiante. Gavin Schmidt, que atualmente é diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, fez um paralelo com um evento climático ocorrido ainda na transição do período Paleoceno para o Eoceno, há 55,8 milhões de anos, quando os níveis de carbono aumentaram, assim como a temperatura média, e os ecossistemas tiveram uma queda considerável. Isso foi exatamente o que aconteceu quando a humanidade começou a crescer e, gradativamente, conforme evoluía, passou a influenciar direta e indiretamente no clima global. Portanto, para o climatologista, algo maior teria influenciado artificialmente nas mudanças climáticas daquele período. O que mais poderia ter feito isso, hein? A não ser civilizações avançadas. Na época que Gavin sustentou esta ideia, em meados de 1990, ninguém deu-lhe ouvidos. Somente em 2017 que as coisas mudaram, quando ele conheceu o Dr. Adam Frank. Para o astrofísico da Universidade de Rochester, a ideia de alteração climática por causa da presença de civilizações não era descartável. Inclusive, Frank estava estudando justamente isso, mas com o intuito de descobrir vidas em outros planetas. Com a suposição de Gavin, por que não aqui na própria Terra? Segundo consta no trabalho dos cientistas, uma das questões-chave na avaliação da probabilidade de encontrar tal civilização é a compreensão de quantas vezes uma civilização industrial se desenvolve, dado que a vida surgiu e que algumas espécies são inteligentes.
Os humanos são o único exemplo que conhecemos, e nossa civilização industrial tem durado cerca de 300 anos, desde o início dos métodos de produção em massa. Esta é uma pequena fração do tempo que existimos como espécie, e uma pequena fração do tempo que a vida complexa existiu na superfície da Terra, por volta de 400 milhões de anos atrás. Este curto período de tempo levanta a questão óbvia sobre se isso poderia ter acontecido antes. Esta é a chamada hipótese siluriana. A premissa para essa hipótese surgiu da pergunta que Frank fez a Gavin. O que te dá tanta certeza de que somos a primeira civilização deste planeta? Há de ser considerado o fato de que milhões e milhões de anos são capazes de apagar marcas importantes, que revelariam que, num determinado período, uma civilização tenha vivido em determinado local. Durante os séculos XIX e XX, vários vestígios de civilizações nunca antes imaginadas foram encontrados. Fósseis de animais pré-históricos, de espécies jamais registradas, foram catalogados. E hoje sabemos que muitas daquelas espécies foram extintas, principalmente por algum tipo de catástrofe. Os autores do estudo ainda se valeram da equação de Drake, amplamente usada para estimar o número de civilizações inteligentes no universo. Além disso, eles abordaram as prováveis consequências geológicas da civilização industrial humana e compararam essa impressão digital com eventos potencialmente semelhantes no registro geológico. Por fim, eles abordaram algumas possíveis direções de pesquisa que podem melhorar as restrições dessa questão. Eles chegaram à conclusão de que, ao longo da existência de um planeta, em resumo, várias civilizações industriais podem surgir e desaparecer por algum motivo. Os incas, por exemplo, deixaram rastros, mas não herdeiros. Eles simplesmente sumiram da face da Terra. Por que, então, uma raça completamente diferente e antiga não poderia também desaparecer, sem deixar traços de DNA? Muito antes disso, seres ainda não considerados humanos, e sim humanoides, povoaram o planeta Terra e pouco deixaram para trás. Mesmo assim, a ciência conseguiu desvendar e até elucidar muitas perguntas que surgiram desde que os primeiros fósseis foram encontrados. Por exemplo, o período quaternário, que se estende de 2,5 milhões de anos para cá, apresentou evidências físicas generalizadas, que apontaram mudanças climáticas, diferentes horizontes de solo, isto é, camadas de terra criadas ao longo do tempo e que normalmente apontam características como clima e vegetação de determinado período, além de diversas evidências arqueológicas de diferentes culturas pré-Homo sapiens, como os denisovanos, que viveram entre 1 milhão de anos até 40 mil anos atrás, e os neandertais, que teriam vivido entre 400 mil e 28 mil anos atrás. Mas saiba que estes não são os hominídeos bípedes mais antigos do mundo. Em 1976, na região de Laetoli, na Tanzânia, foram descobertas marcas de pés de algum bípede em uma rocha, que por décadas pensaram se tratar de pegadas de um urso. As pegadas foram datadas como sendo de 3,7 milhões de anos atrás, uma época em que humanos ainda não existiam. Bom, preciso dizer que os inúmeros testes e análises feitos sobre as marcas das pegadas chegaram à conclusão de que elas são mesmo humanas, e não de urso. Nos testes, as pegadas foram comparadas com as de ursos, humanos e também chimpanzés. Ao contrário dos humanos, que costumam ter as pernas mais juntas e assim produzem uma pegada quase cruzada,
ursos e chimpanzés produzem marcas mais abertas e distantes uma das outras. As pegadas do sítio de Laetoli se diferenciam também dos hominídeos encontrados naquela região, como a famosa Lucy, um hominídeo fêmea da espécie Australopithecus afarensis, também descoberta na Tanzânia, e que ajudou a ciência na compreensão da evolução humana. O fóssil de Lucy foi encontrado em 1974 na Etiópia, e sua datação apontou como sendo de 3,2 milhões de anos. A hipótese siluriana, no entanto, precisa de mais fontes concretas para se tornar oficialmente científica. Para grande parte dos cientistas, tudo não passa de especulação sem bases científicas concretas, pois não há evidências geológicas, arqueológicas ou astronômicas que apoiem a ideia de civilizações avançadas anteriores à nossa existência. Para os autores da teoria siluriana, tudo é uma questão de exploração, pesquisa e tempo para que os primeiros sinais de uma civilização pré-humana venham à superfície. E se for verdade?